A tela do celular do meu filho estava acesa na mesa da cozinha, exibindo um grupo chamado Férias Sem a Coroa, onde ele e a nora comemoravam um mês inteiro na minha casa de praia, rindo pelas minhas costas enquanto eu passava o café. Me chamo Jandira, tenho 72 anos. Sou viúva e passei a vida lixando e restaurando móveis de madeira de demolição. Eles acham que madeira velha apodrece e quebra fácil. Mal sabem eles o verniz grosso que eu aprendi a criar. Era uma manhã de domingo, daquelas em que o sol já nasce castigando o telhado. Eu tinha acordado às 5 da manhã, como faço todo santo dia desde que me entendo por gente, para preparar a massa do pão caseiro. Meu filho, Gustavo, e a esposa dele, Priscila, tinham vindo tomar o café da manhã comigo. É um ritual que eles cumprem a cada 15 dias, não por saudade, mas por uma espécie de obrigação que a gente sente no tom de voz deles logo que cruzam a porta da frente. Eles chegam, sentam, comem, reclamam do trânsito, reclamam do calor, olham o relógio a cada 10 minutos e vão embora deixando as migalhas na toalha de renda que eu mesma engomei. Gustavo tinha ido ao banheiro. Priscila estava na varanda da frente, falando no telefone com alguma amiga sobre um pacote de massagens, com aquela voz fina e arrastada que ela usa quando quer parecer mais importante do que é. O celular dele ficou ali, bem no meio da mesa de fórmica da cozinha, encostado na cesta de pães. Eu estava de costas, coando o café no pano, sentindo aquele cheiro forte e quente de pó torrado invadir o ar, quando o aparelho deu um zumbido curto e a tela se acendeu. Eu não sou mulher de fuçar as coisas dos outros. O Osvaldo, meu falecido marido, sempre dizia que quem procura o que não deve, encontra o que não quer. Mas o destino, quando quer dar um aviso, não pede licença. A tela brilhou, e por causa do tamanho das letras que o Gustavo usa, eu não precisei nem forçar a vista. A mensagem pulou na minha cara. Férias sem a coroa. Um mês inteiro de paz, sem a velha reclamando de areia no tapete. A chave a gente pega amanhã, ele vai dar o migué nela hoje. E logo embaixo, a resposta do meu próprio filho, o menino que eu carreguei no ventre e criei ralando os joelhos no chão de cimento da minha oficina. Deixa comigo, amor. A mãe é tão ingênua, ela acha que a gente vai ficar na cidade cuidando dela. Vai ser o melhor janeiro das nossas vidas. A água quente continuava caindo do bule para o coador de pano, mas eu não sentia mais o cheiro do café. O tempo dentro daquela cozinha parece que congelou. A minha respiração ficou presa no peito, uma pedra pesada e fria descendo pela garganta. A velha, sem a coroa, dar o migué. As palavras dançavam na tela brilhante, rindo da minha cara, zombando da minha dedicação. Uma pessoa normal, uma mãe comum de novela, talvez tivesse gritado. Talvez pegasse o celular, jogasse na parede, chorasse ali mesmo, cobrando o amor e o respeito que a gente acha que o sangue garante. Mas eu não sou assim. A vida inteira, meu trabalho foi olhar para uma peça de madeira destruída, cheia de cupim, suja de tinta velha, e não me desesperar. Eu sei que o desespero não conserta nada. O que conserta as coisas é a paciência, o olho clínico e o corte certo na hora exata. Eu pousei o bule no fogão com a mesma delicadeza de sempre. A saliva virou serragem na minha boca. Limpei as mãos no meu avental e fiquei olhando para aquele aparelho por mais alguns segundos, enquanto a tela escurecia de novo, escondendo a traição no escuro. A pior mentira não é aquela que contam pelas suas costas no mundo lá fora. É aquela que eles mastigam, sorrindo na sua própria mesa, comendo do seu pão. Eu fechei os olhos e a imagem do Osvaldo me veio forte. Faz 5 anos que ele partiu, o coração parou de bater no meio da noite, sem aviso. Nós dois construímos aquela casa no litoral tijolo por tijolo. Não foi herança de família rica, não foi sorte grande em aposta. Foi o dinheiro que eu tirava da minha oficina de restauração, engolindo poeira de serra, usando o meu formão de cabo de cerejeira para descascar camadas de tinta a óleo de armários velhos que as dondocas da cidade queriam jogar no lixo. Eu resgatava a madeira pura por baixo da sujeira. O Osvaldo fazia hora extra na transportadora de cargas. A gente viajava para a praia de ônibus nos finais de semana, carregando saco de cimento no colo para levantar as paredes daquele nosso cantinho. Cada cerâmica daquele piso foi escolhida com o nosso suor.
Cada móvel que tem lá dentro foi restaurado e envernizado pelas minhas próprias mãos. E agora, o meu filho e a nora queriam transformar o nosso santuário no parquinho de diversões particular deles, me tratando como um estorvo, uma piada num grupo de aplicativo de telefone. Ouvi o barulho da descarga no banheiro. O Gustavo estava voltando. Dei 2 passos para trás, peguei um pano de prato limpo e comecei a enxugar uma xícara, virando de costas para a mesa. Ele entrou na cozinha assobiando, esfregando as mãos como quem não tem um único pecado na consciência. "Ô mãe, que cheiro bom! O café tá pronto?" Ele perguntou, a voz mansa, o tom carinhoso que ele sempre usava quando queria arrancar alguma coisa de mim. "Acabou de passar, meu filho. Senta aí que a Priscila já vem", eu respondi. A minha voz não tremeu, nem um pouco. Foi a mesma voz mansa de viúva do interior de sempre. Eu mesma me surpreendi com a frieza que encontrei dentro de mim naquele instante. Priscila entrou na cozinha logo depois, guardando o celular na bolsa cara que ela não deixava encostar em qualquer canto da casa. Sentou-se à mesa, cruzou as pernas e sorriu para mim com aquele sorriso ensaiado que nunca chega de verdade nos olhos. Eu servi o café para os 2. Cortei o pão caseiro, coloquei a manteiga perto dela, do jeito que ela gosta. Sentei na minha cadeira, de frente para eles, e fiquei observando o teatro começar. "E então, mãe?" Gustavo começou, dando um gole no café e fingindo que o assunto estava surgindo ali, por puro acaso. "A gente estava conversando ontem, eu e a Priscila, sobre o mês de janeiro. A senhora sabe que o verão esse ano vai ser terrível de quente, né? Falaram no jornal que a pressão vai lá em cima, um perigo para quem tem mais idade." "É mesmo?" Eu perguntei, bebericando meu café, olhando fixo para os olhos escuros dele. "É, dona Jandira, um calor insuportável", Priscila emendou, pegando uma fatia de pão com a ponta dos dedos bem feitos, cheios de anéis brilhantes. "A gente ficou super preocupado com a senhora. A senhora é tão frágilzinha de saúde, não pode ficar se expondo nesse solão. A pressão da senhora sempre oscila, né? A gente acha que não é uma boa ideia a senhora ir para casa de praia esse ano. Fica muito longe de um hospital bom, a maresia faz mal para os pulmões da senhora, é muita areia para limpar. Frágilzinha." Era essa a palavra que eles usavam para me desativar, para me colocar numa prateleira, como um enfeite de gesso rachado que não serve para nada além de acumular pó. Eles não falavam frágilzinha com preocupação real de quem ama. Falavam como quem diz inútil, como quem diz um peso morto na nossa vida. Eu, que lixava prancha de peroba rosa no braço até os 68 anos de idade, que carreguei o pai dele doente para o banho nos últimos meses de vida sem pedir ajuda para ninguém, agora era frágilzinha para eles. "A gente pensou em ficar aqui na cidade, fazer companhia para a senhora", Gustavo continuou, encenando o papel de filho zeloso com uma perfeição que embrulhou o meu estômago. "Assim a gente cuida da senhora de perto, deixa a casa de praia fechada esse mês. A maresia estraga tudo mesmo, deixa aquelas cadeiras mofarem lá. Melhor a senhora ficar aqui no fresquinho, com o ventilador de teto ligado, assistindo suas novelas em paz e segurança." O golpe estava dado. O tal do migué. Eles me deixariam aqui, trancada no apartamento abafado da cidade grande, achando que eles estariam por perto cuidando de mim, enquanto os 2 fariam as malas escondidos e desceriam para o meu refúgio com as bebidas compradas, rindo da velha tonta que engoliu a desculpa esfarrapada da pressão alta. Eu não levantei a voz. Não joguei o café quente na cara dele, por mais que a minha mão tenha sentido a vontade instintiva de fazer exatamente isso. Eu apenas sorri. Um sorriso fino, contido, sem mostrar os dentes. "Vocês têm toda a razão, meus filhos", eu disse, num tom tão suave que quase não pareceu meu. "A praia cansa muito mesmo nessa época do ano. É muito barulho, muita gente na rua, aquela confusão toda. Eu prefiro mesmo ficar aqui, quietinha no meu canto. Vocês são uns anjos de se preocupar tanto assim comigo." Gustavo e Priscila trocaram um olhar rápido por cima da mesa. Um olhar de pura vitória. O olhar de quem acaba de enganar uma criança boba e roubar o doce da mão dela sem que ela sequer perceba. "Que bom que a senhora entende, mãe. A gente só quer o seu bem absoluto", ele disse, respirando aliviado, atacando o segundo pedaço de pão com uma vontade renovada. Eu passei os próximos 20 minutos escutando eles falarem do tempo,
do preço absurdo da gasolina, do vizinho do andar de baixo que comprou-me um carro novo. Observei cada detalhe da cena. O relógio importado no pulso do meu filho, as unhas pintadas de vermelho da minha nora, o jeito como eles ocupavam o espaço da minha casa com a arrogância de quem já se sente dono de tudo, só esperando a dona original bater as botas. Eles não me viam mais como uma pessoa viva, com vontades próprias, com inteligência e memória. Eles me viam como uma sala de espera chata. Mas o erro fatal de quem subestima o silêncio de uma mãe é achar que a falta de barulho significa falta de ação. Quando finalmente terminaram de mastigar, levantaram-se apressados. Gustavo me deu um beijo na testa, rápido e seco como um cumprimento de vizinho. Priscila deu 2 beijinhos no ar, perto das minhas bochechas, sem encostar a pele, agradecendo o café maravilhoso de sempre. Disseram que tinham compromissos urgentes na cidade, que iam resolver umas pendências chatas e que a gente se falava pelo telefone durante a semana. Eu acompanhei os 2 até a porta da sala. Vi eles entrarem no carro importado, vi Gustavo dar a partida e acenei com a mão até a traseira do veículo virar a esquina e sumir de vista. Assim que o motor desapareceu, eu fechei a porta da frente. Passei a tranca pesada. O silêncio absoluto da casa vazia caiu sobre os meus ombros, mas não me trouxe um pingo de tristeza. Trouxe uma clareza cortante. Fui até a cozinha e recolhi a louça suja da mesa. Lavei cada xícara, cada prato, esfregando a esponja com uma força metódica, vendo a espuma branca descer pelo ralo junto com a última gota de ilusão que eu ainda tinha sobre o caráter do filho que eu criei. Sequei as mãos molhadas no avental. Caminhei até os fundos da casa, onde fica a minha antiga oficina de trabalho. O cheiro de cera de abelha e água-rás me recebeu como um abraço velho e conhecido. Fui até a minha bancada de ferramentas. Ali, alinhados em ordem de tamanho num painel de madeira, estavam os meus formões. Passei os dedos calejados pelo cabo de cerejeira do meu formão preferido, o mais antigo de todos, aquele que o Osvaldo me deu no nosso 10º aniversário de casamento. A lâmina de aço carbono, escura, afiada, implacável contra o tempo. Esse formão me ensinou uma lição muito dura na vida. Quando a madeira está podre por dentro, não adianta passar uma camada de verniz por cima para disfarçar. Você tem que raspar, tem que expor o estrago sem medo, tem que arrancar a parte morta com força para salvar o que sobrou da estrutura, senão a peça inteira desmorona na sua cabeça. O meu filho achava que a minha casa de praia estava à disposição dele só porque ele tinha o meu sangue correndo nas veias. Ele achava que eu era uma velha acomodada, que não sabia mais como o mundo lá fora girava. Eles queriam um mês inteiro de festa, rindo da minha ingenuidade no celular. Mas a escritura daquela casa estava no meu nome. O suor que secou naquelas paredes era meu e do meu marido. Eu não ia chorar. O choro é para quem não tem escolha nenhuma na vida, e eu tinha. Voltei para o meu quarto com o peito leve. Abri o guarda-roupa e tirei do cabide o meu melhor vestido, um azul marinho de linho grosso, que eu só usava para ir ao médico especialista ou assinar documentos importantes no banco. Calcei meus sapatos fechados de couro preto. Penteei os meus cabelos brancos na frente do espelho, prendendo num coque muito firme na nuca, sem deixar um único fio solto voando. Peguei a minha bolsa de alça preta, abri a primeira gaveta da cômoda de embuia e peguei a pasta de plástico transparente onde guardo todas as escrituras, os recibos de impostos e os documentos originais das nossas propriedades. A casa do litoral estava ali, regularizada no cartório, com todas as taxas rigorosamente em dia, pronta para qualquer negócio que eu quisesse fazer com ela. Olhei no espelho do corredor uma última vez antes de sair. A mulher que me devolveu o olhar sério não era a frágilzinha que o Gustavo e a Priscila tinham deixado para trás há meia hora, achando que tinham vencido. Era a Jandira. A mesma Jandira que lixava a tora de madeira bruta até o músculo do braço doer para não deixar faltar comida na mesa daquela família. Tranquei o portão de ferro da frente e coloquei a chave no fundo da bolsa. O sol estava forte batendo na calçada, mas eu não liguei para o calor queimando o rosto. Fui caminhando com passos muito firmes até o ponto de ônibus da avenida principal. Eu sabia exatamente para onde eu estava indo.
A imobiliária do Sr. Mendes, um sujeito honesto e sério que conhecia a nossa família há mais de 30 anos, ficava a apenas 10 minutos de viagem dali. Eles queriam tanto um mês inteiro de férias escondidos na casa da velha. Eles teriam a surpresa mais inesquecível das vidas deles. O contrato que eu ia assinar naquela mesma manhã na mesa do corretor não ia deixar pedra sobre pedra. A velha ia ensinar a eles que a madeira de demolição, quando alguém tenta quebrar de propósito, machuca feio a mão de quem bate. Peguei o ônibus circular, sentei no banco da janela e olhei a cidade passando lá fora. O jogo tinha acabado de começar, e eu nunca perdi uma peça que decidi consertar. O ônibus deu um solavanco forte e os freios chiaram quando o motorista encostou no meio-fio da avenida principal. Desci os 3 degraus com a firmeza de quem passou a vida inteira se equilibrando em chão irregular, sentindo o bafo quente do asfalto subir pelas pernas assim que os meus sapatos de couro tocaram a calçada. O sol do meio-dia castigava a cidade, fritando as folhas das amendoeiras e fazendo o ar tremer na linha do horizonte. Uma pessoa frágilzinha, como o meu filho e a minha nora tinham acabado de me chamar, talvez procurasse uma sombra de imediato, reclamasse da pressão, pedisse um copo de água com açúcar. Eu não. Eu ajeitei a alça da minha bolsa preta no ombro, ergui o queixo e comecei a caminhar a passos largos pela calçada de pedras portuguesas. O calor nunca me assustou. Quem passou décadas respirando poeira de lixa grossa dentro de uma oficina abafada não se encolhe por causa de um mormaço de domingo. A caminhada até a imobiliária levou menos de 10 minutos, mas na minha cabeça eu refiz o caminho de uma vida inteira. Lembrei do Gustavo pequeno, correndo pelo quintal com as mãos sujas de terra, enquanto Osvaldo montava o primeiro balanço dele num galho de mangueira. Lembrei das noites em claro que passei costurando para fora, além do meu trabalho com os móveis, só para pagar a escola particular que ele tanto queria frequentar para não ficar para trás dos amiguinhos ricos. A gente dá o sangue, a gente tira do próprio prato, acreditando que está construindo o caráter de um homem. Mas a verdade é que o respeito é como o verniz. Demora horas de trabalho duro para fixar na madeira, mas basta um arranhão de mau jeito, uma lixada apressada para estragar o serviço inteiro. O meu filho escolheu a pressa, escolheu a ganância. Ele olhava para a mãe dele e não via a mulher que o sustentou. Via apenas um relógio batendo, uma herança atrasada, uma chave que ele queria tomar antes da hora. A fachada da imobiliária Mendes continuava exatamente a mesma desde a última vez que o Osvaldo esteve lá, anos atrás. Uma porta de vidro fumê grossa, letreiros dourados já um pouco descascados nas pontas e aquele ar de comércio antigo, do tempo em que um aperto de mão valia mais do que 3 páginas de assinatura. Empurrei a porta de vidro e o barulho do sino de latão ecoou lá dentro. O contraste do calor da rua com o vento gelado do ar-condicionado me fez suspirar. O lugar cheirava a cera de chão e a papel guardado, um cheiro que me trouxe uma paz imediata. Era o cheiro de coisas resolvidas, de acordos feitos às claras, de gente que trabalha com a verdade em cima da mesa. A recepcionista, uma moça de cabelos presos e óculos de aros grossos, levantou os olhos do computador. Antes que ela pudesse me perguntar o que eu queria, a porta de madeira no fundo do corredor se abriu e o próprio Sr. Mendes apareceu. Ele estava segurando uma xícara de café fumegante, vestindo aquela camisa social de mangas curtas que parecia ser o uniforme eterno dele. Mendes envelheceu junto com a gente. Tinha a mesma idade do Osvaldo. Os cabelos brancos escassos no topo da cabeça, os ombros levemente curvados de quem passou a vida debruçado sobre plantas de casas e mapas da cidade. Quando ele bateu os olhos em mim, o rosto dele se iluminou com uma surpresa genuína. Ele parou no meio do corredor e abriu um sorriso largo, cheio de dentes e de memórias. Dona Jandira? Mas que milagre é esse? Ele exclamou, caminhando na minha direção e estendendo a mão livre com pressa. A senhora sumiu. Faz mais de ano que não pisa aqui no escritório. Venha, venha, entre aqui na minha sala. Aceita um café? Uma água gelada? O calor lá fora está de derreter o juízo de qualquer um. Apertei a mão dele com força. A mão de um homem trabalhador, calejada nos lugares certos, firme. Não precisa de café, seu Mendes. Eu acabei de tomar em casa.
Mas aceito me sentar um pouco, eu respondi, acompanhando os passos dele até a sala dos fundos. A sala dele era um museu particular. Tinha prateleiras de metal entupidas de pastas coloridas, um quadro de cortiça na parede cheio de fotos de casas de alvenaria e chácaras, e uma mesa de madeira maciça que eu mesma tinha restaurado para ele uns 15 anos atrás. Passei a mão na borda da mesa por puro instinto, sentindo a textura lisa do meu próprio trabalho. O verniz ainda estava perfeito. Madeira boa não trai quem cuida dela. Sentei na cadeira de couro estofada de frente para ele. Coloquei minha bolsa preta no colo e mantive as costas retas. Mendes sentou do outro lado, deu um gole no café e me olhou com aquela atenção mansa de quem sabe escutar. E então, dona Jandira, a que devo a honra? Como estão as coisas? E o Gustavo, aquele rapaz bonito, já deve estar um homem feito, não é? A última vez que vi o menino, ele estava comprando o primeiro carro. O nome do meu filho pairou no ar entre nós dois. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro do café dele se misturar com a poeira invisível da sala. O silêncio de quem tem paciência sempre faz mais estrago do que o grito de quem tem pressa. Eu não estava ali para desabafar. Não estava ali para chorar as pitangas ou falar mal da minha própria carne para um estranho, por mais amigo que ele fosse. Eu estava ali para fechar um negócio. O Gustavo está muito bem, seu Mendes, casado, cheio de saúde, cheio de planos. Eu disse, a voz saindo polida, sem uma única farpa. Mas eu não vim falar dele. Eu vim falar da casa da praia. A minha casa. Aquela mesma que o Osvaldo registrou aqui com o senhor. Mendes ajeitou os óculos na ponta do nariz e cruzou as mãos sobre a mesa. A expressão dele mudou de imediato, passando de amigo saudosista para um profissional atento. A casa da praia? Aconteceu alguma coisa com a propriedade, dona Jandira? Algum problema no telhado? Infiltração? Se precisar de pedreiro de confiança, a senhora sabe que eu tenho uma lista dos melhores da região. Abri o fecho de metal da minha bolsa. O barulho foi seco e alto na sala quieta. Tirei a pasta de plástico transparente de dentro e coloquei em cima da mesa, bem na frente dele. Dentro da pasta, a escritura original, os recibos de impostos pagos, tudo impecável. Não tem problema nenhum com a casa, seu Mendes. O telhado está ótimo e a pintura está nova, eu falei, olhando direto nos olhos dele. Eu vim porque quero passar a chave da casa para frente, só por um mês. Quero alugar a casa inteira de porteira fechada durante todo o mês de janeiro, e tem que ser agora, a partir de amanhã cedo. Mendes piscou os olhos por trás das lentes grossas, visivelmente confuso. Ele se encostou na cadeira, como se tentasse entender o que eu estava dizendo. Alugar a sua casa? Em janeiro? Mas dona Jandira, a senhora e o Osvaldo nunca alugaram aquele lugar. A senhora sempre foi para lá em janeiro. Era o mês sagrado de vocês. A senhora tem certeza disso? É a sua joia, o seu descanso. O Osvaldo não está mais aqui, seu Mendes. Eu respondi, a voz mansa, mas com o peso de uma bigorna. E eu decidi que este ano o meu descanso vai ser diferente. A casa está vazia, o mês é bom. E eu não quero que ela fique fechada pegando maresia à toa. Quero que ela seja usada. Quero gente morando lá dentro. Mas tem que ser um tipo específico de gente. Ele se inclinou para a frente, a curiosidade tomando conta do rosto enrugado. Que tipo de gente a senhora procura? Quero uma família grande. Gente que tenha o dinheiro na mão para pagar o mês inteiro adiantado, sem parcelamento, sem promessa solta ao vento. Quero gente que precise do espaço agora, que pegue a chave hoje e entre na casa amanhã com mala, cachorro, papagaio e criança. Gente que vai ocupar cada centímetro daquele quintal. O senhor tem alguém assim na sua lista de espera? Mendes abriu a gaveta da mesa, tirou um caderno de arame e começou a folhear as páginas apressadamente. O barulho do papel virando era a única coisa que se ouvia além do motor do ar-condicionado. Eu esperei, com a mesma paciência de quem espera a cola de madeira curar num sargento de ferro. Dona Jandira, janeiro é o mês mais disputado do litoral. Todo mundo quer casa e não tem imóvel suficiente para todo mundo. Ele murmurou, correndo o dedo por uma lista de nomes e telefones anotados à caneta azul. Na verdade, eu tenho uma situação aqui que caiu do céu ontem à tarde e eu ainda não sabia como resolver. Ele parou o dedo num nome grifado 2 vezes.
bateu a ponta da caneta no papel e olhou para mim. Dona Zuleide, uma senhora lá da cidade de Rio Claro. Família enorme. O marido é mecânico de caminhão. Os filhos são pedreiros e marceneiros. Gente simples, de mão grossa, mas honesta até o último fio de cabelo. Eles juntaram dinheiro o ano inteiro para levar a família toda para a praia. 15 pessoas, Dona Jandira. Avó, filho, nora, neto, sobrinho. Eles tinham alugado uma casa com outro corretor, mas o sujeito deu para trás ontem e deixou eles na rua. Estão desesperados. O dinheiro está todo na conta da Zuleide, pronto para transferir. Eles querem uma casa grande, de frente para o mar, e não ligam de pagar o preço que for, desde que ninguém tire eles de lá por 30 dias. Um sorriso lento começou a se formar no canto da minha boca. Eu não sorria de alegria, sorria de precisão. Era o encaixe perfeito de uma gaveta antiga nos trilhos de madeira novos. 15 pessoas. Gente de trabalho duro. Família grande. Dona Zuleide não parecia o tipo de mulher que se deixava intimidar por um rapazola de relógio caro e uma mocinha de unhas pintadas de vermelho. Se o Gustavo e a Priscila chegassem lá, achando que iam dar ordem e mandar os inquilinos embora, iam dar com os burros na água de uma forma espetacular. Eles fazem muito barulho, seu Mendes? Eu perguntei cruzando os braços. Mendes soltou uma risada curta, balançando a cabeça. Dona Jandira, 15 pessoas do interior de férias na praia. A senhora pode imaginar. Vai ter churrasqueira fumegando na calçada todo dia, rádio ligado tocando música sertaneja, toalha pendurada no muro, criança correndo de mangueira no quintal. É família que vive junta e festeja alto. Se a senhora tem apego ao silêncio da casa, eu não recomendo. É exatamente isso que eu quero, eu afirmei, batendo a palma da mão espalmada sobre a pasta de documentos. Pode ligar para essa Dona Zuleide. Diga que a casa é dela. Diga que o valor é o preço justo de mercado, sem exploração. Mas eu quero o papel passado hoje. Um acordo escrito e assinado, com a garantia absoluta de que a casa é dela por 30 dias e que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de pisar no quintal e mandar eles saírem. Ninguém. Mendes percebeu a firmeza na minha voz. Ele era um homem vivido, conhecia o tom de quem não está brincando. Ele não fez perguntas, não questionou por que eu estava sendo tão categórica. Apenas pegou o telefone fixo em cima da mesa e discou o número. A conversa dele com a mulher foi rápida. Eu escutava a voz aguda e aliviada da Dona Zuleide do outro lado da linha, mesmo sem o viva-voz ativado. Ela estava agradecendo a Deus, dizendo que mandaria o marido fazer o pagamento na mesma hora. Quando Mendes desligou o telefone, ele já estava puxando um bloco de papéis timbrados da gaveta. Ele preencheu os papéis na máquina de escrever elétrica que ele ainda teimava em usar no canto da mesa. O som das teclas batendo rápido preenchia a sala como uma música de marcha. O acordo não tinha termos complicados. Era um papel simples, claro como água de mina. A posse da casa pelo mês de janeiro inteiro passava para o nome da Zuleide. O dinheiro cobria o mês e a chave dava a ela o direito total sobre o imóvel. Se alguém tentasse invadir, o papel garantia que a Zuleide era a dona do pedaço, amparada pela imobiliária e pela lei. Quando ele terminou, colocou o documento na minha frente e me entregou uma caneta de tinta azul. Eu não hesitei, não tremi. Não pensei na cara que o Gustavo ia fazer. O menino que eu criei já tinha morrido na mesa da minha cozinha, afogado no próprio egoísmo. Eu assinei meu nome completo, com letras desenhadas e fortes, Jandira de Souza. Em seguida, enfiei a mão no fundo da bolsa preta, tateei até encontrar o chaveiro de metal pesado com o mosquetão de aço que o Osvaldo usava. Era o molho original. A chave principal da porta da frente, a chave do portão da garagem, a chave do cadeado do quintal. Coloquei o molho em cima do documento assinado. O tilintar do metal bateu na madeira da mesa com o peso de uma sentença dada. Eles podem pegar a chave hoje mesmo, seu Mendes. O caminho está livre. Eles entram amanhã de manhã. Ele pegou as chaves, guardou no envelope pardo junto com a via do acordo e apertou a minha mão mais uma vez. A senhora acabou de salvar as férias de uma família inteira, Dona Jandira. Eles não vão esquecer disso. E eu garanto ao senhor que algumas outras pessoas também não vão esquecer desse janeiro tão cedo.
Eu respondi, guardando a minha via do papel na pasta e colocando de volta na bolsa. Levantei da cadeira, me despedi do seu Mendes com um aceno de cabeça e saí da sala. Cruzei a recepção gelada e empurrei a porta de vidro fumê. O sino de latão bateu de novo, anunciando a minha saída. O calor escaldante da rua me abraçou imediatamente, mas dessa vez o sol me pareceu muito menos opressivo. Comecei a caminhar de volta para o ponto de ônibus. A armadilha estava armada, engatilhada e disfarçada debaixo de muita areia e maresia. Eles iam descer para a praia amanhã, cheios de garrafas de bebida cara, rindo da velha que ficou trancada no apartamento da cidade. Eles iam chegar na frente do portão que eu construí, esperando o silêncio de uma casa vazia. Em vez disso, iam encontrar a dona Zuleide, o marido mecânico, os 15 parentes e o som mais alto que a realidade poderia tocar nos ouvidos de quem acha que o mundo é só um tapete para se pisar em cima. Eu me sentei no banco do ponto de ônibus, ajeitei a saia de linho grosso sobre os joelhos e esperei o circular chegar. O meu janeiro, de fato, ia ser inesquecível. O ônibus circular deu um último suspiro de freio, arrastando os pneus velhos antes de abrir a porta sanfonada na minha parada. Desci devagar, sentindo o bafo do asfalto fervendo bater direto nas minhas canelas. A caminhada de 3 quarteirões até o meu portão de ferro foi silenciosa, acompanhada apenas pelo zumbido distante de uma cigarra escondida em alguma árvore ressecada. O sol das 2 da tarde derretia a coragem de qualquer um que estivesse na rua, mas eu andava com a espinha reta, os ombros no lugar. Destranquei a porta de casa e o frescor da sala escura me abraçou. Não tinha mais cheiro de café novo no ar. Tinha sobrado apenas o silêncio pesado de um lugar onde a verdade finalmente tinha aparecido debaixo da luz. Fui até o meu quarto, tirei o vestido azul marinho de linho com todo o cuidado do mundo e pendurei de volta no cabide grosso de madeira. Aquela roupa era a minha armadura para o mundo de fora. O traje que eu usava para garantir que as pessoas me levassem a sério. Agora, eu precisava da minha armadura para o mundo de dentro. Vesti minha calça de brindes botada, uma blusa de algodão surrada que já não tinha cor definida e amarrei meu avental de lona grossa na cintura. Fui para os fundos da casa, empurrando a porta pesada da minha oficina. O cheiro rústico de serragem velha, de óleo de linhaça e de cera de abelha, encheu meus pulmões na mesma hora. Era ali, no meio daquela poeira toda, que eu me entendia com a vida. Puxei um banco de madeira de lei, sentei de frente para a bancada e peguei um pedaço de peroba rosa que estava esperando acabamento há semanas. Peguei meu formão de cabo de cerejeira, passei o polegar na lâmina fria e depois escolhi uma lixa de gramatura grossa. Dobrei a lixa no meio e comecei a esfregar a superfície áspera da peroba. O barulho do atrito raspando a madeira era a única coisa que eu queria escutar naquele momento. Ia e voltava, num movimento constante, vendo o pó vermelho cair no chão de cimento. A gente gasta as próprias mãos tentando tirar as farpas do caminho dos filhos, até esquecer que a madeira só ganha força quando enfrenta o tempo sozinha. Eu alisei os defeitos do Gustavo a vida inteira. Passei verniz nas mentiras dele, inserei as falhas de caráter para que ninguém notasse. E o resultado final estava ali. Um homem oco por dentro, que achava que a própria mãe era um enfeite inútil ocupando espaço na sala. O barulho da lixa era tão ritmado e hipnótico que eu quase não escutei as batidas no portão do quintal. Limpei o suor que escorria da testa com as costas da mão suja e caminhei até lá fora. Era o seu Matias, o dono da loja de ferragens do bairro, equilibrando uma lata grande de cera e um rolo de estopa numa mão e segurando a grade com a outra. Ele é um homem da minha geração, viúvo também, de feições duras, que me fornece material desde que o Osvaldo era vivo. Dona Jandira, desculpe o incômodo nessa caloreira dos infernos, mas a senhora pediu para eu entregar a cera de carnaúba pura essa semana, e eu achei melhor trazer logo antes que o estoque acabasse. Ele disse, tirando o boné surrado da cabeça em sinal de respeito. Destranquei o cadeado e abri o portão para ele entrar na sombra da varanda. Imagina, seu Matias, o senhor nunca incomoda. Pode entrar, vou lá dentro pegar o dinheiro. Fui até a cozinha, peguei as notas trocadas que eu guardava numa lata de mantimentos antiga e voltei.
Ele entregou a mercadoria pesada nas minhas mãos e ficou olhando para os meus dedos calejados e sujos de pó avermelhado. A senhora não para mesmo, né? Eu comentei com o meu ajudante hoje de manhã que achei que essa época do ano a senhora já estaria com o pé na areia lá na casa da praia. O Osvaldo me dizia que janeiro era o mês sagrado de vocês, que ninguém tirava a senhora de perto daquele mar. Eu sorri, mas mantive os lábios fechados, sem deixar a alegria chegar nos olhos. Esse ano, o vento mudou de direção, seu Matias. Decidi ficar por aqui mesmo, quieta no meu canto. A praia vai ter outros donos esse mês. Ele balançou a cabeça, visivelmente admirado. Tem que ter muita saúde e muita fibra para aguentar esse forno aqui na cidade trabalhando com madeira pesada. O Gustavo não briga com a senhora por causa disso? Se fosse minha filha, já tinha me proibido de pegar no pesado, ia querer me colocar sentado numa poltrona o dia inteiro. Dei uma risada seca, encostando o ombro na parede de tijolo à vista. O Gustavo acha que eu sou muito frágilzinha para essas coisas, seu Matias. Ele acha que a maresia me faz mal e que eu não dou conta de mais nada nessa vida. O velho arregalou os olhos, soltando um suspiro indignado. Frágil? A senhora? Dona Jandira, com todo o respeito do mundo, a senhora tem mais força nos braços e no juízo do que muito marmanjo de 20 anos que entra na minha loja choramingando, pedindo ajuda para trocar um parafuso frouxo. Eu vi a senhora descarregar uma tora de ipê sozinha das costas de um caminhão faz nem 5 anos. Quem conhece a senhora de verdade sabe muito bem que não se brinca com a sua paciência. Agradeci as palavras sinceras dele. Ele não fazia ideia do quanto aquilo era a mais pura verdade. Nos despedimos cordialmente, e quando bati o cadeado do portão de novo, a ironia me fez respirar fundo. O homem da loja de ferragens, um vizinho distante, enxergava a minha força com clareza. O filho que eu carreguei na barriga e criei com o meu suor só enxergava a minha conta bancária e a chave do meu imóvel de descanso. A noite caiu devagar sobre a cidade, trazendo uma brisa morna que balançava de leve as cortinas rendadas da sala. Fui para a cozinha preparar alguma coisa simples para enganar o estômago. Piquei 2 batatas, um pedaço de cenoura que estava na gaveta da geladeira, um resto de carne de panela do almoço anterior e fiz uma sopa rala no fogão a gás. Servi no meu prato fundo de louça branca e sentei na mesa de fórmica. A mesma exata mesa onde, horas antes, meu filho tinha sorrido na minha cara, achando que eu era uma idiota completa. Olhei para a cadeira vazia do outro lado, o lugar que sempre foi do Osvaldo. A ausência dele pesava de um jeito diferente naqueles momentos de silêncio. Fechei os olhos e uma lembrança do passado veio, feito um soco inesperado no estômago. O Gustavo devia ter uns 18 anos na época. Tinha pego o carro do pai escondido de madrugada para ir numa festa de amigos ricos em outra cidade. Voltou no início da manhã, pálido feito cera, tremendo da cabeça aos pés, com a lateral direita do carro toda amassada e raspada. Ele tinha batido no muro de uma ponte de concreto. O Osvaldo, quando viu a cena na garagem, ficou cego de raiva. Gritou com o menino. Disse que ele ia ter que arrumar emprego de ajudante de pedreiro no dia seguinte para pagar cada centavo do conserto da lataria. O Gustavo chorou copiosamente. Se ajoelhou, disse que ia perder o ano no colégio, que os amigos iam rir da cara dele se ele aparecesse sujo de cimento. E o que eu fiz? Eu, na minha burrice de mãe cega, esperei o Osvaldo sair para trabalhar na transportadora no dia seguinte. Fui até o banco da avenida principal, tirei as poucas economias que eu guardava há meses para trocar o telhado furado da minha oficina e fui direto na oficina mecânica do bairro. Paguei o conserto à vista, em dinheiro vivo. Mandei o mecânico olhar nos olhos do meu marido e dizer que tinha conseguido umas peças usadas no ferro velho e que o serviço sairia quase de graça por causa de uma dívida antiga. Eu menti para o homem íntegro que eu amava para proteger o filho covarde que tinha errado. Engoli a colher de sopa rala, sentindo o gosto amargo e salgado daquela memória na língua. A culpa de criar um covarde é sempre dividida em partes iguais com quem cobriu os rastros dele no passado. Eu ensinei o Gustavo que ele podia quebrar as coisas, porque a mãe sempre estaria lá, silenciosa e prestativa, para colar os pedaços e pagar a conta no escuro. A mudança que se deu dentro do meu peito naquela noite, sentada sozinha na cozinha, foi irreversível. O verniz rachou de vez.
Eu não era mais a mãe que a cobertava. Eu não era mais a velha que passava a mão na cabeça. Eu decidi, olhando para o fundo daquele prato de sopa frio, que eu ia deixar ele bater no muro de novo. Mas dessa vez, eu não ia visitar o mecânico. Dessa vez, ele ia ter que olhar para os destroços da própria vida sozinho. Lavei a louça devagar, apaguei as luzes da casa inteira e fui deitar. O sono demorou muitas horas para chegar. Fiquei no escuro, imaginando a Dona Zuleide e a imensa família dela arrumando as malas abarrotadas no interior. O sol nasceu na terça-feira sem pedir licença para ninguém, rasgando o céu com aquele amarelo forte e abafado típico de janeiro. Acordei às 5 da manhã, no mesmo horário de sempre, sem precisar de despertador. Lavei o rosto na pia fria, passei um coador de café fresco e fui varrer o quintal dos fundos. Cada folha seca que eu empurrava com a palha da vassoura era 1 minuto a menos que passava no relógio da parede. Eu sabia exatamente como a manhã dos dois estava funcionando do outro lado da cidade. A Priscila com certeza acordou reclamando do barulho da rua, demorando 1 hora inteira na frente do espelho do banheiro para arrumar o cabelo alisado, passando aqueles cremes caríssimos que cheiram a flor artificial de shopping. O Gustavo devia estar suando na garagem do prédio de luxo deles, enchendo o porta-malas do carro importado com as sacolas de bebida cara, as carnes nobres para o churrasco que ele planejava, as caixas de som potentes para fazer barulho na minha varanda de frente para o mar. Tudo comprado com o dinheiro que sobrava livre na conta, porque eles nunca me ajudaram com uma fatura de farmácia ou uma conta de luz sequer. Era por volta das 10 da manhã quando o meu celular deu um zumbido curto em cima da mesa da cozinha. Limpei as mãos úmidas no pano de prato e fui olhar a tela. Era uma mensagem de texto do Gustavo. Bom dia, mãe amada. Já estamos na rua resolvendo aquelas pendências chatas que te falei ontem. Fica no fresquinho aí com o ventilador ligado. Não vai inventar de mexer com poeira e peso hoje. A sua pressão não aguenta. Te amo. Beijos da Pri. Eu li aquelas palavras mentirosas e não senti um pingo de raiva. Senti uma clareza gelada, daquelas que congelam a espinha da gente. Eles estavam na estrada. Eu sabia. A essa hora, já tinham passado a praça de pedágio do topo da serra. Estavam descendo as curvas sinuosas com o vento batendo no rosto, escutando música alta no rádio, rindo da velha tonta e frágilzinha que engoliu a desculpa e ficou trancada no apartamento. Digitei a resposta devagar, apertando cada letra com uma firmeza absoluta. Vão com Deus, meu filho querido. Aproveitem muito o dia de vocês. Resolvam tudo com calma. Um abraço grande para Priscila. Guardei o celular no fundo do bolso do avental. Caminhei até a varanda da frente, puxei minha cadeira de fio de plástico verde e me sentei de frente para a rua. O relógio redondo na parede da sala bateu 11 horas. Depois, meio-dia. O sol estava a pino, castigando as calçadas. Era o tempo exato de duração da viagem. Eu fechei os olhos e deixei a imaginação desenhar a cena em detalhes. O carro prateado do meu filho virando a esquina da rua de areia lá no litoral. O pneu macio parando bem na frente do portão de madeira maciça que eu e o Osvaldo lixamos e pintamos com tanto sacrifício. Ele descendo do banco do motorista, com o chaveiro balançando no dedo indicador, com aquele sorriso largo de quem se acha o dono do mundo. E então, o choque frontal. O estrondo da música sertaneja saindo das janelas escancaradas da minha casa. O cheiro forte de gordura de porco pingando na brasa da churrasqueira que eles achavam que iam estrear na paz. As toalhas molhadas e coloridas penduradas no muro branco. 15 pessoas da família da Dona Zuleide espalhadas por cada metro quadrado do meu quintal, rindo alto, donos legítimos e absolutos daquele espaço por 30 dias inteiros, amparados por um contrato de aluguel oficial que ninguém no mundo, nem a polícia, poderia quebrar. A respiração do Gustavo devia estar falhando exatamente agora. A cara da Priscila devia estar completamente desfigurada de confusão e ódio na calçada. Eu continuei balançando na cadeira de fios, sentindo o calor do meio-dia esquentar o piso da varanda. Meia hora inteira se passou num silêncio absoluto na minha rua. Eu não movia um único músculo do corpo. Eu só esperava, com a mesma paciência que eu esperava a cola secar na madeira, até que o celular dentro do meu bolso começou a tocar desesperadamente. Não era um zumbido de mensagem. Era uma ligação contínua.
O aparelho vibrava contra a minha perna direita como um bicho assustado tentando fugir da armadilha. Tirei o telefone do bolso com lentidão e olhei para a tela brilhante. A foto do Gustavo piscava sem parar, o nome dele implorando por uma resposta urgente. O desespero finalmente tinha chegado no destino. O aparelho de celular vibrava contra a minha perna direita, abafado pelo tecido grosso do bolso do meu avental de lona, parecendo um bicho assustado tentando escapar de uma armadilha. Eu deixei tocar. Não tirei a mão do bolso imediatamente. Fiquei sentada na minha cadeira de fios na varanda, sentindo o calor do começo da tarde bater no meu rosto, escutando o som insistente da chamada. Ele tocou até cair na caixa postal. 5 segundos depois, a vibração recomeçou, ainda mais desesperada. Na terceira tentativa consecutiva, eu deslizei o dedo calejado pela tela brilhante e encostei o vidro quente do aparelho na orelha, sem dizer uma única palavra. Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus, atende! O que está acontecendo aqui? A voz do Gustavo era um misto de pânico, falta de ar e uma confusão tão profunda que beirava o desespero infantil. Ao fundo da ligação, eu não precisava me esforçar muito para ouvir a trilha sonora da derrota dele. Uma caixa de som potente tocava uma música sertaneja alegre e alta. O som de risadas grossas preenchia o ambiente, e o grito estridente de uma criança chamando a avó para ver alguma coisa na areia atravessava a linha telefônica. Eu quase podia sentir o cheiro de carne assada com alho invadindo o meu próprio quintal a quilômetros de distância. Acontecendo onde, meu filho? Eu perguntei, a voz tão mansa e polida quanto a água de um poço fundo e escuro. Você não estava na rua, resolvendo aquelas pendências chatas na cidade grande? Mãe, não brinca comigo agora. Eu estou na frente da nossa casa de praia e tem, sei lá, umas 15 pessoas acampadas no nosso quintal, gente estranha. Tem um homem enorme de regata assando linguiça na nossa churrasqueira de tijolo, mãe. Eles abriram o portão inteiro. Eu vou chamar a polícia. Eu vou mandar prender todo mundo por invasão de domicílio. A risada da Priscila soou no fundo, histérica, esganiçada pelo choque térmico da realidade, batendo de frente com a arrogância dela. Não precisa chamar a polícia militar para ninguém, Gustavo. Eu respondi, mantendo o tom de voz absolutamente nivelado, sem um pingo de pressa. Ninguém arrombou nada. Ninguém invadiu nada. Eles entraram pela porta da frente, porque eu mesma entreguei a chave. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha foi a coisa mais bonita e bem acabada que eu escutei nos últimos 10 anos da minha vida. A música sertaneja continuou tocando solta no fundo. A criança continuou rindo, mas a respiração do meu filho travou na garganta de um jeito que parecia que o ar do litoral inteiro tinha acabado de sumir. A senhora, fez o quê? Ele gaguejou, as palavras tropeçando umas nas outras. Eu aluguei a casa, meu filho, de porteira fechada, pelo mês de janeiro inteirinho para a dona Zuleide e a família dela. Mas a gente ia... Mãe, a senhora ficou louca de vez? A senhora não me avisou nada. Como é que a senhora aluga a nossa casa para um bando de desconhecidos sem me consultar primeiro? Eu suspirei, encostando a cabeça no encosto de plástico da cadeira. Nossa casa, Gustavo? A escritura daquele imóvel tem o nome de 2 pessoas registradas no cartório, o meu e o do seu pai. E como o seu pai já descansa em paz no cemitério da colina, a única pessoa que assina qualquer papel sobre aquele teto, sobre aquele chão e sobre aquelas paredes sou eu. Eu não preciso consultar absolutamente ninguém para dispor do que foi comprado com o meu suor. E tem mais. Vocês não me disseram ontem mesmo, tomando o meu café fresco, que a maresia me fazia mal? Que o calor era um perigo para a minha pressão alta? Que eu era frágilzinha demais para lidar com a areia e com o sol do verão? Pois então, eu refleti muito e segui o conselho maravilhoso de vocês. Decidi ficar no fresquinho da cidade e passei a chave para quem tem saúde de sobra para aproveitar. Mãe, pelo amor de Deus, cancela isso agora! Ele gritou, a voz falhando, misturando a autoridade que ele achava que tinha com o pânico de quem percebeu que não manda em nada. Liga pro corretor. Fala com essa gente, manda eles saírem. A Priscila já desceu todas as nossas malas na calçada, a gente comprou carne nobre, bebida cara, a gente veio passar o nosso mês de férias aqui. A gente planejou isso. Ué,
Mas as pendências urgentes que vocês iam resolver na cidade acabaram tão rápido assim? Eu perguntei, deixando a ironia escorrer devagar, grossa feito óleo de linhaça. Mãe, para de deboche. Eu sou o seu filho. Eu exijo entrar na minha casa agora. Aí é que está o grande problema da madeira verde, Gustavo. Ela enverga rápido porque não tem sustentação própria. A casa não é sua. E o papel assinado que o marido da dona Zuleide tem guardado na gaveta da cozinha agora garante que a dona daquele quintal, até o dia 31 de janeiro, é ela. O seu Mendes fez um documento claro e fechado. Se você der um passo além do portão de ferro para tentar tirar eles de lá no grito, quem sai algemado no camburão da delegacia é você. Aproveita que o tanque do carro importado está cheio e sobe a serra de volta com a sua esposa. O asfalto está livre. Eu desliguei o telefone na cara dele. Não esperei o grito de indignação da Priscila, não esperei a birra de menino mimado chorando o brinquedo perdido. O corte limpo é a única coisa que salva a estrutura de uma peça apodrecida. Guardei o celular no bolso, levantei da cadeira de varanda e voltei para dentro de casa. Eu sabia perfeitamente que o orgulho ferido é um bicho teimoso que não sabe sangrar em silêncio. Eles não iam engolir aquela humilhação pública na calçada da praia, na frente de 15 pessoas do interior, e simplesmente procurar um hotel barato para ficar. A Priscila jamais aceitaria pagar diária do próprio bolso depois de ter estourado o limite do cartão de crédito em luxos para usar numa casa de graça. Eles iam voltar. Iam subir a serra rasgando os pneus no asfalto derretido, ensaiando discursos de cobrança, alimentando a raiva a cada curva do caminho. Fui direto para a minha oficina nos fundos. Amarrei o cabelo com mais força, ajustei o avental de lona no pescoço e peguei a minha lixadeira elétrica, uma ferramenta pesada que o Osvaldo me ensinou a domar quando os meus ombros começaram a doer mais do que deviam. Liguei o cabo grosso na tomada. O ronco do motor preencheu o galpão, abafando qualquer pensamento inútil. Passei as próximas 3 horas alisando o tampo de uma mesa de jantar enorme, feita de ipê maciço, tirando as marcas de água antigas e os arranhões fundos de talheres descuidados. A poeira vermelha subia no ar quente, grudava no suor da minha testa, pintava os meus cílios e deixava as minhas mãos da cor de terra seca. Eu não estava apenas limpando a madeira bruta. Eu estava me limpando de uma função que eu carreguei por décadas, a função de mãe que cobre os rastros do filho para não deixar ele passar vergonha. Quando a gente finalmente para de ter pena de quem não nos respeita, a vida ganha um contorno muito mais nítido. Eram quase 5 horas da tarde quando a campainha da porta da frente tocou. Não foi um toque normal. Foi um zumbido contínuo, agressivo, longo, de alguém que estava afundando o polegar no botão do interfone sem a menor intenção de soltar até que a porta fosse aberta. Desliguei a lixadeira. O silêncio voltou a reinar no meu quintal, cortado apenas pelo barulho da campainha rasgando o ar da casa. Limpei o pó avermelhado das mãos num pedaço de estopa suja, soltei o ar devagar pelos pulmões e fui caminhando com passos firmes pelo corredor escuro. Abri a porta da sala de supetão. Gustavo estava com o rosto congestionado, vermelho como um tomate maduro, o pescoço pingando suor e a veia da testa saltando como se fosse arrebentar a qualquer momento. Priscila estava logo atrás dele na calçada, segurando a bolsa de grife contra o peito com tanta força que os nós dos dedos dela estavam brancos. A expressão de superioridade enjoada que ela sempre ostentava tinha derretido por completo no calor do dia, substituída por uma raiva impotente, os olhos maquiados, borrados de frustração. A senhora tem noção do absurdo que a senhora fez hoje? Gustavo berrou antes mesmo de eu dizer boa tarde. Ele invadiu a minha sala pisando duro no chão de taco, empurrando o ar com as mãos largas, sem pedir licença. A senhora me fez passar a maior humilhação da minha vida no meio da rua. O marido daquela mulher, um homem rústico sujo de carvão, teve a pachorra de esfregar um papel na minha cara. A vizinhança inteira, gente que me conhece desde que eu era moleque, saiu no portão para ver a gente ser enxotado feito cachorro sarnento da nossa própria calçada. Eu encostei a porta da rua devagar, girei a chave na fechadura dupla e me virei para eles. Não ofereci um copo de água gelada, não ofereci uma cadeira para sentar. Fiquei de pé no meio da sala, com o meu avental encardido de pó de ipê,
olhando para os dois com a frieza de quem avalia uma cadeira que já não tem mais conserto possível. Eles não enxotaram vocês da casa deles, Gustavo. Eles enxotaram vocês da casa que eles pagaram com dinheiro suado para usar. Gente honesta que trabalha de sol a sol não abaixa a cabeça para quem quer levar vantagem no grito. Vantagem no grito? A senhora é a mãe dele. A senhora nos enganou de propósito. Priscila disparou, entrando na roda, a voz fina esganiçada e tremendo de ódio, apontando o dedo com a unha vermelha na direção do meu rosto. A senhora olhou na nossa cara ontem de manhã, aqui nessa mesma mesa, tomou o café que a gente comprou na padaria e fingiu que estava tudo certo enquanto planejava essa punhalada covarde pelas nossas costas. Isso é maldade pura. Isso é coisa de velha amargurada que não suporta ver a felicidade dos outros. Eu deixei ela gritar. O eco da voz aguda dela bateu nas paredes de tijolo da minha sala e morreu sozinho no ar, sem encontrar resistência, sem me arrancar sequer uma ruga de preocupação. Caminhei lentamente até a mesa de centro, onde o meu celular descansava ao lado de um vaso de violetas de barro. A pior mentira do mundo, Priscila. Não é aquela que as pessoas inventam pelas nossas costas, eu disse, a voz mantida num tom baixo, controlado, o tom cirúrgico de quem não precisa aumentar 1 decibel para esmagar o oponente. A pior mentira é aquela que a gente mastiga sorrindo, sentada na mesa da cozinha dos outros. Eles pararam de respirar ao mesmo tempo. Gustavo franziu a testa, a agressividade caindo vertiginosamente, substituída por uma desconfiança súbita, gélida. Do que a senhora está falando? Ele perguntou, engolindo seco. Ontem de manhã, quando você foi ao banheiro, Gustavo. A tela do seu telefone chique acendeu no meio da minha mesa de fórmica. Eu fiz uma pausa calculada, sustentando o olhar apavorado que começou a brotar no fundo dos olhos escuros do meu filho. Vocês acham mesmo que eu sou uma analfabeta cega que não consegue ler um letreiro piscando na minha cara? Férias sem a coroa. Foi um nome de grupo muito criativo, eu admito. A foto da minha própria varanda no perfil também ficou muito bonita. A sua esposa digitando que ia dar um migué na velha reclamona. E você, o filho que eu pari, digitando logo embaixo que eu era uma ingênua. O sangue sumiu do rosto da Priscila em menos de 1 segundo. A boca dela se abriu levemente, mas as cordas vocais não encontraram força para emitir nenhum som. Gustavo recuou meio passo para trás, instintivamente, como se eu tivesse acabado de sacar uma lâmina afiada do bolso do meu avental. O silêncio que tomou conta da casa não era mais o silêncio da minha paciência. Era o silêncio absoluto e ensurdecedor da culpa deles sendo desmascarada sob a luz do sol. A arrogância dos dois não encontrava mais nenhum centímetro de chão seguro para pisar. Mãe, a senhora leu aquilo? Gustavo sussurrou, a voz falhando miseravelmente. As mãos que antes socavam o ar agora pendiam frouxas ao lado do corpo, derrotadas. Eu li tudo, meu filho. Cada letra, cada deboche. Eu vi vocês me enterrarem viva enquanto comiam do pão que eu assei de madrugada. Eu vi vocês me tratarem como um enfeite quebrado, como um peso morto que só servia para assinar as contas de água e deixar o caminho livre para a festa de vocês. Dona Jandira, pelo amor de Deus, foi só uma brincadeira infeliz nossa. A senhora está levando para o lado errado. A gente jamais... Priscila tentou intervir. A voz fina agora tremendo em pânico, tentando desesperadamente resgatar o tom doce e falso que ela usava para me manipular. Mas a máscara dela já estava estilhaçada no chão de taco. Não me chame de Dona Jandira com essa vozinha mansa, Priscila. Eu cortei, sem alterar o volume, mas com a precisão letal de um formão de aço carbono. Uma brincadeira é quando todo mundo na sala ri junto. Quando vocês riem sozinhos, esperando a dona da casa morrer para tomar posse do que ela construiu com as próprias mãos, isso tem outro nome no Código Penal e na vida. Vocês me chamaram de frágilzinha ontem. Vocês usaram a minha saúde, a minha idade, para tentar me fazer de idiota dentro da minha própria casa. Eu dei um passo na direção do meu filho. Ele, que é um homem 30 centímetros mais alto que eu, encolheu os ombros como uma criança assustada no escuro. A velhice não deixa a gente burra, Gustavo. Ela só tira a nossa pressa. Eu não sou frágilzinha de jeito nenhum.
Frágil é quem precisa mentir para a própria mãe porque não tem competência e coragem para pagar o aluguel de uma casa no litoral com o dinheiro do próprio bolso. Frágil é quem acha que a vida é um parque de diversões só porque tem o meu sobrenome na carteira de identidade. O seu pai não carregou o saco de cimento nas costas para herdeiro covarde fazer festa escondido. Ele construiu aquilo com calo na mão. E o calo não respeita quem tem medo de trabalhar. Ele não conseguiu sustentar o meu olhar. O menino que bateu o carro do pai na ponte e chorou de medo estava ali de novo na minha frente, totalmente exposto, desmascarado, destruído não por mim, mas pelas próprias escolhas. Ele abaixou a cabeça, encarando a ponta dos próprios sapatos. As malas de vocês devem estar fritando naquele porta-malas chique lá fora. Eu continuei, implacável, sentindo a justiça assentar no meu peito. A carne nobre já deve estar estragando no calor. O gelo das bebidas importadas já virou água morna. Vocês queriam um janeiro inesquecível. Parabéns, vocês vão ter. Mas vai ser aqui, derretendo no asfalto da cidade grande, pagando a fatura de um luxo que vocês não vão usar. A dona Zuleide e a família dela, sim, vão ter as melhores férias da vida deles. Porque eles pagaram com dignidade pelo direito de estar lá. A senhora me odeia. Gustavo murmurou, a voz embargada, os olhos marejados de lágrimas grossas de raiva, vergonha e humilhação. Eu não odeio você, Gustavo. Uma mãe nunca odeia o próprio filho. Eu respondi, ajeitando a alça grossa do meu avental, sentindo o cheiro familiar da poeira de ipê me ancorar no chão firme da realidade. Mas eu finalmente aprendi a respeitar a mim mesma. E quem se respeita de verdade não serve de tapete para ninguém limpar o pé, nem mesmo para o próprio sangue. Apontei para a porta de entrada destrancada com um movimento seco de cabeça, num gesto mudo, porém absoluto. A expulsão não precisava de gritos, não precisava de escândalo para os vizinhos escutarem. A força inabalável de uma mulher que lixou madeira bruta a vida inteira está em saber exatamente o momento de parar de passar a mão. Eles ficaram ali parados no meio da sala, completamente paralisados, respirando com dificuldade, absorvendo o peso esmagador de uma derrota que não tinha recurso nem apelação. Estavam encurralados, sem saber como recuar do abismo que eles mesmos tinham cavado no meio do meu tapete. Eles não disseram mais nenhuma palavra. O silêncio na minha sala de estar era tão denso, tão pesado, que parecia ter ganhado corpo físico, preenchendo cada espaço vazio entre os móveis que eu mesma encerei. Gustavo foi o primeiro a desviar os olhos. Os ombros dele, antes largos e cheios daquela arrogância de quem se acha dono do tempo dos outros, murcharam de uma vez só. Ele virou as costas devagar, arrastando os sapatos no chão de taco, como se de repente pesasse 100 quilos a mais. Priscila continuou estática por mais alguns segundos, a respiração curta, o rosto manchado pela maquiagem derretida e pelo ódio que não encontrava mais para onde escorrer. Ela apertou a alça da bolsa de grife até os nós dos dedos ficarem brancos, deu meia volta com um tranco brusco e seguiu o marido em direção à rua, pisando duro, mas sem a coragem de olhar para trás. Eu acompanhei os dois com os olhos até que cruzassem a soleira. Assim que os calcanhares da minha nora tocaram o cimento da calçada lá fora, eu empurrei a porta de madeira maciça. O barulho da tranca de ferro girando 2 vezes na fechadura ecoou pela casa inteira, alto e definitivo. Não fiquei espiando pela fresta da janela. Não encostei a testa no vidro para ver o carro dar a partida. Caminhei direto para a cozinha, abri a torneira da pia e deixei a água fria correr pelas minhas mãos, sujas de pó de ipê. Lavei o rosto com vontade, sentindo a temperatura da água acalmar o sangue que ainda corria quente nas minhas têmporas. Sequei a pele no pano de prato limpo, olhei pela janela basculante e soltei o ar que eu nem sabia que estava prendendo. A casa finalmente era minha de novo. Não apenas no papel do cartório, mas no espírito. Naquela noite, eu não fiz sopa rala de sobras. O fundo do poço da piedade materna tinha secado, e eu percebi que a primeira pessoa que precisava ser alimentada com dignidade debaixo daquele teto era eu mesma. Fui até o armário, peguei um pacote de macarrão bom, abri uma lata de molho de tomate grosso, piquei meia cebola, 3 dentes de alho e fritei tudo na panela de ferro com um fio generoso de azeite.
O cheiro do refogado tomou conta da cozinha, expulsando de vez qualquer sombra do café da manhã mentiroso do dia anterior. Servi um prato farto, ralei queijo curado por cima e me sentei na mesa de fórmica. Olhei para a cadeira vazia do Osvaldo do outro lado. Pela primeira vez em 5 anos, a ausência dele não me trouxe aquele aperto sufocante no peito. Trouxe a certeza mansa de que ele estaria orgulhoso da mulher que deixou para trás. Comi devagar, saboreando cada garfada, escutando apenas o barulho dos grilos no quintal. O mês de janeiro avançou pela cidade exatamente como os moços da previsão do tempo tinham avisado no jornal da televisão. Foi uma fornalha a céu aberto. O asfalto derretia na sola do sapato de quem se atrevesse a sair depois das 10 da manhã, e o ar parado não dava trégua nem de madrugada. Mas eu não sofri. Trabalhei na minha oficina todos os dias, de portas abertas para o quintal, vestindo uma bermuda velha de algodão e uma blusa de alças. Lixei, passei massa, esperei secar, envernizei. O cheiro da água rasa e da cera de abelha era a minha maresia particular. Eu dormia o sono profundo dos justos, aquele sono pesado que só visita quem não deve favores a ninguém e não tem mentiras para sustentar quando o sol nasce. A primeira semana de fevereiro chegou trazendo nuvens carregadas e a promessa de uma chuva de fim de tarde que a cidade inteira implorava para cair. Eu estava varrendo a serragem do chão do galpão quando ouvi as palmas soarem lá na frente. Caminhei até o portão de ferro, limpando as mãos no avental de lona, e encontrei o seu Mendes sorrindo do outro lado da grade. Ele segurava uma pasta de couro debaixo do braço e tinha o rosto brilhando de suor, mas a expressão era de pura satisfação. Destranquei o cadeado e convidei o homem para entrar na varanda. Fui até a cozinha, busquei uma jarra de água gelada com rodelas de limão e servi 2 copos grandes antes mesmo de perguntar o que o trazia ali, embora eu já soubesse muito bem. Dona Jandira, eu precisava vir pessoalmente entregar isso para a senhora. Seu Mendes disse, depois de beber metade do copo de água num gole só. Ele abriu a pasta de couro e tirou de lá um envelope pardo grosso, junto com o meu molho de chaves pesado com o mosquetão de aço do Osvaldo. A dona Zuleide e a família dela desocuparam a casa de praia ontem de manhã, exatamente como mandava o contrato. E eu faço questão de dizer para a senhora que eu nunca, em 30 anos de profissão, vi inquilino cuidar de um imóvel alugado com tanto zelo. Eu peguei o chaveiro, sentindo o peso familiar do metal frio na palma da mão, e sorri de canto de boca. Não quebraram nada, seu Mendes? Não teve confusão com os vizinhos? Perguntei, cruzando os braços e encostando na parede de tijolo da varanda. Confusão nenhuma. Fizeram os churrascos deles, deram as risadas deles, mas às 10 da noite o rádio desligava e a rua ficava em paz. E tem mais, dona Jandira. O marido da Zuleide, aquele mecânico, notou que a dobradiça do portão da garagem estava enferrujada e rangendo. O homem comprou as peças do próprio bolso, trocou o metal velho, passou o zarcão e deixou o portão abrindo macio que nem porta de geladeira nova. Eles limparam a casa inteira antes de entregar a chave. Não deixaram um grão de areia no piso. A Zuleide mandou o envelope com o dinheiro do aluguel e pediu para eu entregar essa sacola aqui na sua mão. Ele puxou uma sacola de papel pardo de dentro da pasta e me estendeu. Dentro dela havia um vidro grande de compota de goiaba, com uma tampa de xadrez vermelho amarrada com barbante e um bilhete dobrado. Abri o papel simples, escrito com uma caligrafia arredondada e caprichada. Dona Jandira, Deus lhe pague por ter salvado o verão da minha família. Que a senhora tenha o dobro de paz que nos proporcionou. Com carinho, Zuleide. Fiquei olhando para aquele pedaço de papel por um longo tempo. O mundo é um lugar muito curioso. O sangue do meu sangue achava que a minha casa era um direito adquirido, um parque de diversões gratuito para ser destruído sem culpa. Uma mulher estranha, do interior, que nunca tinha visto o meu rosto, tratava o meu chão com o respeito de um lugar sagrado. Agradeci ao seu Mendes, acompanhei o corretor até o portão, tranquei o cadeado e guardei o dinheiro e o bilhete na gaveta da minha cômoda. A notícia sobre o destino do Gustavo e da Priscila não demorou muito para chegar aos meus ouvidos. Não precisei ligar para ninguém, não precisei perguntar. A cidade grande é uma vila disfarçada de concreto,
E os segredos de quem gosta de gritar na rua sempre encontram um jeito de viajar pelo vento. Foi na metade de fevereiro que o meu telefone fixo tocou. Era a Carmen, irmã mais velha do Osvaldo. Uma mulher que passou a vida inteira cultivando o hábito de saber da vida de todos os parentes. Eu atendi. Sentei na cadeira de fio e deixei ela falar. Jandira, minha cunhada do céu, eu estou ligando porque fiquei muito preocupada. O que aconteceu com o Gustavo e com aquela moça de nariz empinado com quem ele casou? A voz da Carmen vibrava de curiosidade do outro lado da linha. Eu cruzei com os dois ontem no supermercado do centro. Menina, o Gustavo estava com uma cara de defunto, mais magro, com umas olheiras fundas que pareciam 2 buracos. A Priscila estava fazendo um escândalo no corredor dos enlatados. É mesmo, Carmen? Não me diga, eu ando tão ocupada com os meus móveis que mal tenho tempo de saber as novidades, respondi, mantendo a voz neutra, alisando o tecido do meu avental sobre as coxas. Pois eu digo. Fiquei perto da prateleira de sabão em pó só para escutar. Eles não te contaram? Pelo que a Priscila gritava, eles passaram o mês de janeiro inteiro trancados naquele apartamento abafado deles. O ar-condicionado quebrou logo na primeira semana e eles não tinham dinheiro para mandar consertar. E o pior, Jandira, a Priscila estava berrando na cara dele que não aguentava mais comer macarrão com salsicha porque o limite do cartão de crédito deles estourou. Pelo que eu entendi, eles compraram um monte de carne caríssima, daquelas de exportação, e encheram o porta-malas do carro para viajar para algum lugar. A viagem deu errado. Eles voltaram para cá no mesmo dia, e a geladeira do apartamento não deu conta de gelar tudo. A carne apodreceu e eles tiveram que jogar o dinheiro inteiro no lixo. A Priscila falava de uma dívida enorme no banco. O Gustavo só abaixava a cabeça. Vocês brigaram? Eu escutei cada detalhe da tragédia caseira deles com a mesma tranquilidade de quem escuta a previsão do tempo para o dia seguinte. Não senti pena. Não senti vontade de rir. A justiça, quando é feita pela própria vida das pessoas, não precisa de plateia aplaudindo. Ela apenas assenta no chão, silenciosa e pesada. Não brigamos, Carmen. O Gustavo apenas tomou algumas decisões e agora está conhecendo o resultado delas. É assim que a banda toca para quem já é adulto. Agradeço a ligação, mas eu tenho uma peça de peroba esperando a lixa no quintal. Fique com Deus. Desliguei o telefone e coloquei o aparelho de volta na base. O verão deles tinha sido inesquecível, afinal de contas. A humilhação de ter que voltar com o rabo entre as pernas, a carne estragando no calor da garagem, o cartão estourado cobrando juros absurdos. Eles tentaram me fazer de boba para não pagar por um luxo que não tinham como bancar, e acabaram pagando o preço mais alto de todos, o preço da própria ruína escancarada no meio do corredor do supermercado. Caminhei de volta para o fundo do quintal, para o frescor sombreado da minha oficina. No centro da bancada principal, repousava um baú antigo de madeira maciça que uma senhora do bairro tinha me trazido para restaurar. Era uma peça bonita, mas estava coberta por 3 camadas grossas de uma tinta a óleo verde e feia, descascando nas bordas, escondendo os veios naturais da madeira por baixo de uma crosta de sujeira e descuido. Era exatamente assim que as pessoas tentavam levar a vida, escondendo os defeitos debaixo de tintas baratas, achando que ninguém vai notar a podridão se a aparência superficial estiver brilhando. Peguei o meu formão de cabo de cerejeira. A lâmina de aço carbono estava fria, afiada, esperando o comando da minha mão. Posicionei a ponta de metal na fresta da madeira do baú, onde a tinta verde estava mais grossa, e fiz força. O estalo seco da casca velha se rompendo soou alto no galpão. A pior praga da vida não é a pancada que vem de fora. É a podridão que a gente deixa crescer por dentro, com medo de usar a ferramenta certa para cortar o mal pela raiz. Eu passei anos com medo de usar a ferramenta certa na minha própria família. Anos passando a mão na cabeça, cobrindo os rastros, encerando os defeitos de caráter do meu filho para que o mundo lá fora não visse o estrago. Mas o estrago sempre aparece. O tempo não perdoa quem tenta enganar a estrutura das coisas. Continuei raspando, golpe após golpe. O pó verde e seco caía no chão de cimento, revelando aos poucos a cor original e quente do baú escondido.
O cheiro puro da madeira antiga começou a subir pelo ar, misturando-se com a brisa mansa que soprava da rua. Meus braços doíam um pouco, aquela dor boa de quem sabe que o dia foi ganho com trabalho honesto, mas o meu peito nunca esteve tão leve. Assoprei a poeira que se acumulava em cima da tampa do baú, passei os dedos calejados sobre a superfície finalmente limpa e lisa, e percebi que a verdadeira força de uma raiz não está em suportar o peso de quem tenta pisar nela, mas em saber exatamente a hora de rachar o chão para poder respirar.